Oi, gente, boa noite. Vamos esperar aqui um pouquinho. Falta ainda 2 minutinhos, né? Já que a Juliana deve aparecer por aqui, pra gente começar nosso bate-papo, tá bom? Oi, boa noite. Oi, Juliana, prazer enorme. A gente tá aqui esperando o pessoal entrando. Falta 1 minutinho, né? Já já entra mais É, gente pra gente começar nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. vai sim. Muita gente estava falando, comentando comigo no direct. Certeza, vai ser muito bom. Acho que um tema que a gente precisa falar, né? Eu não quero nem começar a falar agora, logo e não vou, e não vou conseguir parar, e aí o povo ainda está entrando, ainda não deu exatamente 20 horas, né? Mas com certeza, quando as meninas me falaram da live, eu falei, ai, que ótimo, né? Vai ser muito bom, se Deus quiser. Muita coisa para trocar, para discutir, para muitos olhares, muitos pontos de vista, né? Cada um é com a sua história, mas acho que a gente pode contribuir um pouco para acalmar o coração de umas, para trazer reflexões para outras, né? É verdade. Eu fiquei muito feliz, na verdade, com esse convite, né? Eu acho que é um tema muito velado na nossa sociedade, né? E agora, nesse tempo de pandemia, ele veio muito à tona, né? Sim, Então, assim, para mostrar que realmente a nossa sociedade sempre precisou, né? E agora, nesses tempos que a gente está vivendo, meio que algumas pessoas passam a aceitar, né? O sentimento que o outro está sentindo naquele momento. ok, bom. Deu 20 horas, vamos Deu. oficialmente começar, né? Com quem já está aí, depois as pessoas vão entrando. Pode ser que muitas crianças ainda não dormiram, outras já Verdade. dormiram, né? Porque aí, às vezes, a gente ainda está retomando a rotina de aula e, às vezes, o ritmo de férias estava outro, de sono, enfim, né? Mas às 20 horas, para a gente ser pontual, vamos começando. E eu queria começar agradecendo muito, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Você já está com a gente há um tempo, né, na Isso. clínica. E a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre esse lugar da mãe atípica, né? Que a gente sabe que ser mãe, é como eu falo, né? Parece que o menino nasce, na verdade não precisa nem nascer. Quando a gente sabe que está grávida, né? Vem a gravidez e vem uma Verdade. culpa. Porque você tem culpa se comer uma coisa diferente, você tem culpa se beber uma coisa diferente, você tem culpa se tomou um remédio, se andou mais rápido, se andou mais devagar, se... enfim, né? E quando a gente tem, né, para além desse lugar de mãe, que é natural já vir com essa culpa de se achar super poderosa com a responsabilidade total desse serzinho, né? E quando junto a isso vem um diagnóstico, né? A angústia se instala, né? E aí a ideia é que a gente possa discutir um pouco sobre isso, esse lugar dessa mãe atípica, essas dores, esse diagnóstico e o olhar que a gente consiga ter, né? Eu sei que o teu Instagram é o autismo não é o fim. E trazer Isso. esse olhar, né? O que, que a gente pode olhar além do diagnóstico? O que, que a gente pode olhar internamente? Cada mãe tem um livro muito bacana que eu gosto assim de indicar para mães e pacientes, né, nesse momento da maternidade, que é exatamente a maternidade como nossa sombra, né? Que é exatamente isso, a maternidade traz à tona várias coisas, várias emoções. Um filho é capaz de trazer uma raiva extrema e um amor mais genuíno, né? Verdade. E aí traz muito, todas as nossas emoções vêm muito à flor da pele com a maternidade, né? São muitas emoções a serem vivenciadas. E a ideia é que a gente possa ir trocando, né? Vou ficar aqui, enquanto você vai falando, eu vou ficar atenta nas perguntas para a gente não perder e que seja um bate-papo, uma troca, e quem quiser ficar à vontade, assim, para
fazer algum comentário, escrever, a gente vai tentando aqui manejar para conseguir atender a todas, né? E a ideia é essa, Juliana, assim, acho que pode contar um pouquinho da tua história, porque eu acho que ser mãe atípica é um identificar-se com a outra, com a história do outro. Isso me engrandece, isso me traz algumas reflexões, né? E quando é que mudou essa chave? Quer dizer, o autismo como uma sentença de que meu filho não vai ter um futuro, de que meu filho não vai ter jeito. Não, pera ainda, não é o fim, né? A vida não acabou por conta desse diagnóstico, né? Então, assim, para que a gente possa, de alguma forma, tentar inspirar, né? Aquelas que possam ainda estar imersas na dor do diagnóstico, que possam existir nas incertezas, todas essas angústias, né? Vou te dar a palavra para você estar um pouquinho, para todos que estão aqui nos ouvindo. Boa noite novamente, né? Eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, né? A clínica que tem tantas mães incríveis, né? Eu fui escolhida para representar essas mães. E assim, na verdade, eu sou bem diferente de muitas mães, eu acho até. Eu sempre quis ser uma mãe atípica. Só que, na verdade, eu não conhecia o autismo, né? Então, eu tinha um sonho na minha vida de ser advogada e ser mãe atípica de uma criança com síndrome de Down. Porque eu acho que a síndrome de Down é o que a gente vê mais presente na nossa sociedade, deficiências físicas visíveis, né? E a síndrome de Down. Então, assim, como o autismo não tem cara, eu não conhecia o autismo, né? Então, quando a pediatra começou a suspeitar, que falou que eu fui estudar, eu já fechei o diagnóstico do meu filho, né? Antes mesmo do médico, né? Eu já comecei a estudar e peguei aquela causa para mim, né? E eu não criei o Instagram porque eu não tinha um diagnóstico, eu tinha uma suspeita, então não poderia falar de uma coisa que eu não tinha certeza. Mas como eu sempre gostei de estudar, muita gente começou a me perguntar. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp e aí me ligou um alerta como eu sempre via toda semana mães falando que estavam exaustas, que estavam pensando em desistir de tudo, que a sociedade não entendia, a família em casa não entendia, a família que para além do celular também não entendia. Então eu comecei a estudar sobre isso, né? Poxa, o que é que eu não sinto, ou que eu sinto e sei reverter, que a gente pode ajudar o outro, né? Foi quando veio o diagnóstico fechado e eu resolvi criar o Instagram mesmo, para compartilhar que existe um diagnóstico, existe o autismo na sociedade, mas que ele não é o fim, né? Que essas crianças têm limitações, como todas as outras crianças, mas o diagnóstico não vai limitar a sua criança. Ele vai atingir o andar, o falar, em determinado tempo, ainda que seja diferente no tempo dele, né? No famoso no tempo da criança. Então, assim, para mostrar para essa mãe que não é porque como o filho dela teve esse diagnóstico que ele não vai poder ser alguém na vida, porque é muita preocupação das mães, né? Ah, e se eu morrer, né? E a escola não vai entender o que é que eu posso fazer, né? O filho da fulana faz isso, o meu não faz, então ele não é autista ou ele é mais grave, mais leve, né? Então, assim, isso me angustia muito em ver toda semana essas mensagens no WhatsApp. E quando eu comentava com as pessoas aqui na minha casa, né, eles falavam assim: ah, é exagero, tu leu errado. E eu comecei a printar, né, e mandar para o meu esposo, mandar para algumas pessoas, para eles perceberem, assim, que a mãe atípica, ela já é tão sobrecarregada, ela já é tão discriminada fora de casa, né? E muitas vezes em casa ela também não tem esse acolhimento, De né? apoio, né? Isso, mesmo rodeada de gente, o esposo, a mãe, a avó, o tio, ainda assim ela se sente só, porque ela não pode compartilhar, né? Muitas mães que já são mães de outras crianças que percebem algumas diferenças sutis, que vão investigar, que vão procurar alguma coisa, que aí a família diz: ah, você está procurando coisa onde não existe, você é louca, não existe isso, ele vai atingir o tempo dele. Então, assim,
muitas mães que antes da pandemia tinham esse receio de procurar uma ajuda psicológica e ficavam convivendo com aquilo, não é coisa da minha cabeça, ele não é assim, ele não é autista, ele não tem nenhuma deficiência. E que com a pandemia, eu acho que na verdade isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, né? Abrir a cabeça que a nossa sociedade sempre precisou, né? E em especial nesse tempo que a gente está vivendo de tantas restrições, tantos medos, né? Para que a gente quebre esses preconceitos mesmo e vá procurar ajuda, né? Porque eu vejo muitas mães se isolando, deixando de fazer algo que gosta, falando, eu não consigo sair com meu filho porque ele faz birra, ele chora, ele se joga no chão. Então, assim, então eu evito sair e fico sozinha. Eu tô com vontade de. É a palavra que eu mais escuto, a vontade de sumir e desistir de tudo, né? Então eu falo assim, vamos ver o que que a gente pode fazer pela criança. Eu sempre fiz assim, eu não sou profissional, não sou. Mas procurar algo também para fazer, né? Eu acho que na verdade, depois que a mulher tem um filho, ela já se anula um pouco, né? Sim, E até se organizar, se acostumar. E com o diagnóstico, ela meio que, como muita gente fala, tem um luto, né? sim. Então ela se fecha ainda mais, ela morre naquele momento, né? Então, assim, E é um luto tão difícil, porque é um luto que você não pode viver o luto, porque você tem que arregaçar as mangas e ir atrás do tratamento, das terapias, ir atrás dessa escola, ir atrás de, né? Então, assim, é um luto diferente, assim, de é, você, você perde uma pessoa, é esperado que você se recolha mais, é respeitada a sua emoção quando você perde uma pessoa e fica enlutada. No luto de uma mãe atípica, ela tem o luto daquele filho, da expectativa, né? E ela não pode nem viver esse luto, porque ela tem que arregaçar as mangas e correr atrás, né? Dessas terapias de buscar, porque a gente sabe, né, que o autismo, o tratamento é intenso, é todo dia, né? Numa terapia, né? Então, assim, é muito diferenciada essa dor, né? Eu penso que ela é muito maior que um luto normal, não assim, que você perde uma pessoa e não tem dor, mas você pode vivenciar o luto, você pode vivenciar esse momento. E uma criança atípica, não, tá ali o filho, você tem que cuidar, você tem que correr atrás, não dá tempo de você, né? Porque junto com o luto vai vir a culpa de você estar é, paralisada. é verdade. Vem uma avalanche também de coisas, né? De questionamentos. Então, assim, como você falou, você tá nesse luto, nesse momento de luto, mas você não pode ter essa paz, né? Você tem que procurar as terapias, procurar entender o que é que está acontecendo, porque, assim, é tudo novidade, né? Então, pode ser uma birra, pode ser alguma coisa porque ele é uma criança, mas muitas vezes você não vai ver a criança, você vai ver primeiro o autismo, né? Então, tudo vai ser culpa do autismo. E pelo fato de você, mãe, pai, familiar em geral, assim, muitas vezes querer esconder, eu acho que torna isso pior ainda. Sim, Porque a todo momento você vai querer justificar algo que lá na frente vai ser injustificável, sim. né? Porque E aí assim, as pessoas ficam questionando. Aí você vai porque ele é tímido. É porque ele não gosta de conversar. É porque, né, o disfarçar, o desgaste de você disfarçar a realidade, quer seja para a família, para amigos, né, traz um desgaste emocional enorme, porque você precisa ficar o tempo todo dando desculpa, né? Mas por outro lado, eu acho que cada um tem um tempo de aceitação, né? eu entendo isso e respeito, assim, eu acho que todo mundo tem esse tempo, né? Alguns mais demorado, outros menos, mas, assim, eu falo muito para todo mundo que vem comentar comigo, que, assim, ainda que você tenha um luto, eu respeito, entendo, mas não negue, né? Porque automaticamente hoje está ruim, você está psicologicamente abalado, mas a partir do momento que você procura uma ajuda para o seu filho, né? Automaticamente você está procurando uma melhoria para você também, né? A nossa sociedade, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a psicólogos, Porque psiquiatras, né? aquela história, vão julgar de qualquer jeito, sabendo que a criança é autista
e aqui não é. Só que você tem a chance de ser apoiada quando você, né, você fala do diagnóstico, você tem a chance de ser apoiada por alguns e ser compreendida por alguns, Verdade. né? E quando você não fala, você esconde, aí as pessoas acham que é normal, que a criança, né, não tem nenhuma questão, e aqui é o quê? Má Mal educação. educado. Aí é que vem mais essa cobrança. Como assim essa mãe tá vendo o menino, né, se jogar no chão e não faz nada, ou, né, fica julgando. É, essa criança não fala e a mãe não vai procurar um médico, né? Né? Então, assim, é difícil, a gente sabe, porque há um grande medo desse julgamento, dessa crítica. A sensação que eu tenho das mães que a gente já come é o medo de excluir. É, Só que o fato das pessoas não saberem do diagnóstico, o nome em si, né, não vai fazer com que elas incluam ele, né, se estão vendo já que tem algo de diferente. Então, eu acho que, pelo menos quando você falo do diagnóstico para a família, talvez de alguns que tenham maior compreensão e uma empatia, dê apoio, dê um nível de compreensão do que se não souber, vão julgar muito mais, né? Mas lógico, como eu falo, essa coisa da resiliência, né? Que as mães atípicas precisam ter. Né? Eu acho que de todas as emoções que vem junto, né? Quer dizer, o tema dessa live é exatamente a saúde mental da mãe é. atípica. A gente está finalizando o Janeiro Branco, que é um mês que a gente tenta trazer esse apelo, né? Que as pessoas busquem terapia, ajuda. Nem todo mundo, como você estava falando, tem acesso de fato, né? Mas que as pessoas consigam minimamente entender que às vezes elas precisam, e principalmente a mãe atípica, que ela pensa assim, eu tenho que dar tudo pro meu filho, eu tenho que dar todas as terapias, o tempo é todo para ele. Então É, ela eu deixa de ser também mãe, vivi isso. ela deixa de ser mulher, ela deixa de ser profissional, né? Porque ela tem que dar tudo. Ela não entende que se ela tiver a oportunidade de se cuidar um pouco, diminuir o nível de dor dela, de angústia, desse luto, ela vai estar mais pronta para esse filho, ela vai estar mais, né, presente para esse filho de uma forma emocionalmente mais equilibrada e que tem um suporte muito maior, né? Então, as emoções Isso. são muitas. Se a gente for falar, né, da saúde mental da mãe, de fato, é um grupo de risco muito grande para, né, ansiedade, depressão, e aí vai, né? Muitos diagnósticos aí. Porque assim, eu acho que a mãe já pega muita coisa para si, né? E tem Sim. essa questão do trabalho em casa, que é um trabalho que não tem fim, né? E aquelas mães que trabalham fora. Então, tem a questão de trabalhar fora, trabalhar em casa, o suporte do filho, a escola, se tiver outro filho, o esposo, a família em si, né? Então, assim, eu aceitei o diagnóstico do autismo de cara, mas eu fiquei nessa busca, o que é que eu preciso fazer? A terapia, o estudo, eu vou estudar esse curso, aquele curso. E eu percebi que eu me anulei, porque assim, eu sempre gostei de maquiagem, de me arrumar, muito vaidosa. E com tudo isso, mesmo não vivendo esse momento de luto, eu me anulei, porque a todo momento eu estava procurando alguma coisa do autismo. De estudar, de levar o Lawrence para uma terapia, ir para outra terapia, e uma terapia em casa, e a clínica, e um brinquedo, e eu vou estudar sobre isso aqui. Então, chegou um momento que eu não me reconheci também, mesmo não vivendo esse luto, né? Cadê minha maquiagem? Cadê aquele brinco que eu gostava? O comprar roupas que eu parei de comprar para mim, era só pro Lorenzo, era só brinquedo, era só terapia. Então, assim, mesmo de se voltar para si, né? De ver o que é que você gosta e entender também que para que o seu filho esteja bem, você precisa estar bem, né? Muitas vezes algumas mães falam que com diagnóstico ficaram solteiras, né? Então, assim, se é só você e aquela criança, você precisa ainda mais estar com a sanidade mental, estar bem de saúde, porque aquela criança é o seu apoio, né? Então, assim, até no ano passado eu vi uma reportagem, eu acho que foi em Minas, de uma mãe que tinha um filho com epilepsia e ele era deficiente também e comia por meio de sonda. E a família isolou, né? E era só ela e ele. E ela morreu do coração e ele morreu de fome. Então, assim, que tristeza, né? Uma família inteira, não era só uma pessoa,
na mãe e filho, né? É uma família que isola, né? Uma família Uhum. que eu entendo assim que às vezes é por medo de não saber lidar, falar, tratar, mas acaba isolando, excluindo. E aquela mãe que muitas vezes era uma mãe que não tinha nenhum problema de saúde, começa a adquirir doenças, né? Além de doenças, de problemas psicológicos, doença mesmo do corpo, você passa a não comer bem, a não dormir, e acarreta uma série de outras coisas. é, que poderia ser evitada aqui com apoio, uma palavra amiga, né? Um autocuidado mesmo, fazer alguma coisa que você goste, iria Sim. aliviar, ainda que temporário, essa dor, né? Porque, na verdade, há um sentimento de culpa, né? Como assim eu vou me cuidar se eu tenho que fazer tudo por ele, né? E aí vem assim, como que eu vou me permitir um tempo para mim? Como que eu vou, né? Só que é exatamente às vezes o contrário, né? Você não pode deixar de ser um ser, né? Porque você tem um filho autista, né? O minimamente, se você conseguir assim, meia hora na semana para você, conversar com uma amiga, estar sem a criança, né? Ver se você. E lógico que a gente sabe que quando a família, quando essa mãe tem mais estrutura, né? Tem apoio de avó, tem apoio dos familiares, isso ajuda muito. A gente sabe que são muitos casos mesmo, que acontece divórcios, né? Separações, que realmente. E aí, de fato, fica só ela, né? E os grupos de apoio, né? Ler sobre isso, ler sobre essa coisa da saúde mental que você pode fazer por você mesmo sem culpa, né? Assim, eu mereço um momento para mim, eu mereço fazer minha unha, eu mereço passar um batom, né? Isso não significa dizer que você está abandonando o seu filho, você está negligenciando de forma alguma, né? Isso significa que você está cuidando um pouco de você, até isso como exemplo, para que ele entenda que ele também vai ter que cuidar dele, né? Então, assim, mostrar para o seu filho que você tem autoestima, que você tem autocuidado, isso também é exemplo, é modelo, né? Para que depois ele copie, né? E aí tem aqui a Jordana falando, né, que o mais difícil é as outras crianças se desenvolverem e o seu não, né? A gente sabe que realmente é difícil, ele não está dizendo aqui que não é, né? Mas, graças a Deus, hoje a gente tem a possibilidade das terapias, né? Que ajudam, sim, em muitos casos, essa evolução, coisas que antigamente a gente não tinha. Quantos adultos trazem seus filhos e quando a gente começa a falar, né, sobre as características e sintomas do autismo, ele fala, ah, mas eu sou assim também, e aí acaba indo atrás e também tem um diagnóstico e sofreram absurdos na vida, porque esses são os funcionais, mas os mais graves eram trancados dentro de casa, não iam nem para a escola, porque a família tinha tanta vergonha, né? Então, assim, eu tenho muito a expectativa de que os estudos, as evoluções das terapias, que a gente consiga possibilitar que essas crianças, mesmo que tenham um atraso, mas que elas cheguem no nível de desenvolvimento, que consigam ter habilidades e que sejam muito funcionais, né? Coisas que antigamente, há 30 anos atrás, como que se tratava autismo, né? Eram, às vezes, trancados em casa, num É. quarto, num cômodo, né? Porque as pessoas não sabiam nem o que fazer. E graças a Deus, hoje a gente tem as terapias que podem auxiliar e melhorar esse desenvolvimento, né? Os diagnósticos errados também, né? Então, assim, Sim, tudo isso hoje veio para dar uma melhor qualidade de vida para a criança e, consequentemente, para a família, em especial para a mãe, né? Porque eu acho que é a mãe que absorve a maior parte de tudo isso, né? É a sim. mãe que pega tudo para si, que pega aquela responsabilidade. É a mãe... Ainda que ela delegue alguma coisa, ela pegou aquilo ali naquele primeiro momento para depois delegar, né? Então ela delegou, mas ela fica meio que por trás, supervisionando se ocorreu, fiscalizando se aquilo ali foi realizado ou não, né? Já a Luziana está falando aqui que normalmente eles não têm uma rede de apoio, né? E que as pessoas acham que é errado a mãe ter um tempo para si, Isso. né? E aí vai, Luziana, que eu trabalho muito, né, com pacientes e tudo assim, todo o trabalho que você precisa fazer para que a opinião do outro não seja na sua vida, que ela tenha um impacto suficiente para que você fique mal ou que você acha que tem que corresponder à expectativa dela.
né? Então, por exemplo, se às vezes a gente precisa entender qual é o espaço que eu dou para as pessoas na minha vida. As pessoas têm um espaço que eu deixo que elas tenham. Então, se elas estão me julgando, se elas estão falando de mim, isso fala mais dela do que de mim. Fala Porque a mais da sociedade também é pouca, cruel, né? E ela vai fala falar muito mais sempre. da pouca empatia que ela pode ter, do julgamento que ela está fazendo, sem às vezes nem saber o que eu passo e o que eu vivo, e estarem me julgando. E aí vai de um trabalho interno de você não validar essa fala desse outro, esse julgamento desse outro, porque então a gente fica doido. Não tem como a gente conseguir agradar todo mundo, não tem como a gente ser 100%. Eu brinco sempre que nem na estatística existe o 100% lá. Existe sempre a margem de erro, mesmo numa ciência exata, na matemática. Então, por que nós vamos ser perfeitos para agradar todo mundo? Né? Então, a gente precisa muito perceber para quem que a gente dá importância na nossa vida, no julgamento, na fala, na crítica. Depois, não, é uma pessoa importante, é uma pessoa da minha família, eu acho que eu devo escutar. Ou não, a fala dela está sendo extremamente vazia. Então a gente. Porque senão você fica doida. É, Né? Então, alguém assim, falou aqui sobre o brincar, né? Que se sente culpada quando não consegue brincar com o filho, né? Então, assim, eu também acho que a gente deve parar de se culpar tanto, né? Porque, como você falou, a sociedade, o outro vai sempre culpar. E a culpa vai cair em primeiro lugar com a mãe. Ou é a mãe que, você deixa o seu filho em casa e vai se cuidar e vai trabalhar. Ou é a mãe que, você não faz nada, você não se cuida por causa do seu filho. Então, ou você é tudo ou você é nada, né? mas Então, aí, assim, Juliana, ponderar, né? eu sempre falo, gosto sempre de falar de uma historinha, que era o senhor, o menino, o netinho e o jumento, não sei se você já ouviu falar. E eles estavam vindo do sítio para a cidade para vender esse jumento. E eles estavam andando, e aí o meninozinho estava no jumento, chega uma pessoa e fala: Mas Ave Maria, o senhor já de idade, esse menino com energia, novo, o senhor, ele vai aí em cima do jumento e o senhor embaixo, puxando esse jumento. Ave Maria, eu sou muito besta. Aí ele sobe no jumento, bota o menino embaixo, puxando o jumento. Aí passa outra pessoa e fala: Meu Deus, como é que pode? O senhor não tem coração, não? O senhor aí ainda saudável, essa criança puxando o senhor, esse jumento, que absurdo. Desça daí, não sei o quê. Aí, então bote o menino lá em cima, pronto. Ele bota o menino em cima, vai os dois em cima do jumento. Aí passa outra pessoa e fala: Ave Maria, vocês não têm coração, não? Pobre desse jumento, nesse sol quente, e vocês dois saudáveis aí em cima. Desce os dois do jumento. Aí vai, passa outra pessoa e fala: Ave Maria, vocês são muito beijos, como é que pode nesse sol quente andando, poder estar em cima desse jumento? Então, a gente sempre vai encontrar alguém para criticar. Isso fala mais das pessoas do que da gente, né? O incômodo da pessoa de falar e não ajudar, de só criticar, de só julgar, isso fala mais dela, da falta de autoconhecimento, da falta de empatia, da falta de entendimento, né? Das diferenças, mesmo que ela esteja num lugar onde ela não saiba o diagnóstico da criança, mas ao invés dela julgar, tentar entender, se ela não pode ajudar, mas pelo menos não atrapalhe, né? Então, assim, a gente nunca vai agradar, a gente sempre vai ter alguém para apontar o dedo. E é como eu falo, né? Se a gente não vai ser 100%, se a gente nunca vai agradar, então é a hora de eu tirar o tamanho que essas pessoas têm na minha vida. O tamanho que a fala delas impacta na minha vida, na forma que eu crio meu filho, na forma que eu estou lidando com as coisas. Né? Então, se a gente vai ser julgado, então que julguem, né? Mas que você pelo menos faça coisas que tragam para você uma saúde mental, um cuidado maior, um autocuidado maior, né? Imagina que você não pode fazer uma unha, que você não pode arrumar um cabelo, como assim? Você tem que já, né? São tantas renúncias já, você deixa quantas mães deixaram de trabalhar, quantas mães deixaram de ser mulheres, deixaram as amizades, não tem tempo para ir no café com as amigas. Poxa vida, né? Então, assim, se destituir do medo de ser julgada, né? Porque aí é o primeiro passo para você É buscar essa saúde verdade. mental, né? Não é fácil, eu sei, né? Mas aos pouquinhos, né? Acho que com rede de apoio, alguém ali para ajudar, alguma palavra, alguma fala, né? A gente consiga fazer esse caminhar aí, né?
o mesmo confiar, né? Muita gente fala assim, ah, mas é fácil você falar isso porque você tem esposo, você tem mãe, né? Então eu falo assim, você está trabalhando para que seu filho seja funcional, o mais funcional possível, né? Sim. Então, confia em um parquinho, em um estabelecimento, deixa ele lá e tem esse momento para você, né? Ou se no começo você não tem essa confiança, deixa ele lá e fica olhando, dá uma volta e volta para olhar. Mas esse momento é importante, né? Ainda que seja cansativo, que você tenha medo de se desorganizar, vai, deixa o telefone, explica, conversa com o pessoal que vai estar lá, na equipe que vai estar nesses parquinhos que eu acho que tem disponível em toda a cidade, né? Então, assim, deixa essa criança lá e tira esse momento, nem que seja para você andar no shopping sozinha, sem estar segurando na mão da criança, sem estar preocupada, senta numa mesa, vai ver alguma coisa no celular, vai tomar um café, comer, marca com alguém, eu tenho 30 minutos, mas é só 30 minutos. Mas assim, eu acho que faz a diferença. Então, muitas vezes, cabe a gente procurar estratégias para fazer essa melhoria, né? A sociedade vai julgar sempre, certo ou errado. Então, eu acho que também a gente tem que, principalmente as mães atípicas, aprender a barrar, porque nada que você venha fazer vai ser 100% vai satisfazer ninguém 100%. Então, você tem que primeiro aprender a barrar e depois buscar essas estratégias. Se você tem alguém, ótimo, entrega a criança para essa pessoa e vai fazer alguma coisa por você. Ah, eu quero dormir, eu quero ver um filme. E, infelizmente, se você não tem ninguém, a gente tem que procurar outros meios, né? Então, é um tempo que a criança está na escola, sai com a criança e leva para esse parquinho, deixa ela lá e vai procurar alguma coisa que você goste, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu não sei mais o que é que eu gosto, eu não me reconheço mais, né? Então, isso não é interessante, isso não é importante. Acaba que tudo que você está buscando de melhorias para o seu filho, você está regredindo para você. E o pouco que ele pode estar precisando naquele momento, né? É você bem com a vida, né? Eu vi aqui alguém comentando que não tinha tempo para brincar com o filho, né? Então, assim, tenta tirar 5 minutinhos, né? Senta um pouquinho ali, fica 5 minutos. Ah, mas ele não brinca. Vai lá, imita ele, faz alguma coisa. Amanhã fica 6 minutos, 7 minutos, né? Vai E, tentando em alguma coisa que te e satisfaça, se que te você faça não bem. consegue brincar, mas veja o quanto que você já faz por essa criança, né? O quanto que você já busca terapia, o quanto que você já tenta ler sobre autismo. Porque, assim, é como se as mães, se elas não fizerem 100%, elas não conseguem ver o que elas estão fazendo, É. né? E tem tanta mãe que está desesperada correndo para um lado para o outro em terapia, buscando uma escola que seja mais adequada, lendo sobre o assunto. Então, assim, também não se cobre de fazer tudo, né? Até que muitas vezes eu falo assim, você é mãe, você não é a profissional. É, É eu falo importante muito que isso leia, também. né? É importante que leia sobre o assunto, é importante porque isso ajuda em casa? É. Mas não é seu papel ser terapeuta, né? Ai, mas eu não tenho tempo de estimular ele em casa. A gente entende. Lógico que se ele também for estimulado em casa, fizer algumas atividades, ajuda muito. Mas nós temos os nossos limites, né? Uma coisa que a Jordana falou, essa coisa de que às vezes precisa escutar da família, porque precisa deixar com algum familiar e acaba escutando o que eles falam, né? Mas aí assim, você coloca uma barreira, né? Ele fala, mas você não deixa entrar. E é muito fácil o outro que não está na sua pele ele julgar. É Então, verdade. se você for julgado e criticado por uma pessoa exatamente igual a você, talvez, que sabe o que é a sua dor e nunca vai ter uma história igual a outra, e nunca vai ter uma realidade igual a outra, mas ainda assim vai lá você escutar porque é uma pessoa que tem uma realidade parecida com a sua. Mas você ser julgada e criticada por uma pessoa que não está na sua pele, não valide, né, esse julgamento, por mais que você precise dela. Mas assim, chegou, é aquela história, se uma pessoa for lhe dar um presente e você não vai aceitar, com quem fica o presente? Com essa pessoa. Então não receba aquilo que não é para você, né? Se blinde das falas das pessoas que, mesmo que você precise dela, mesmo que ela lhe ajude a ficar com seu filho, deixa ela falar, mas não deixa que aquilo lhe abale. Como eu falo, a gente que tem que dar o espaço, né, o limite para até onde as pessoas vêm na nossa vida.
Então, assim, às vezes se determinar, eu não vou, né, permitir escutar e ficar remoendo nenhuma fala que não tenha sido para me ajudar. Se for crítico, julgamento, não vou validar, não vou receber, né? Porque senão enlouquece. A mãe atípica, ela já tem uma vulnerabilidade para questões de saúde mental muito Isso, maior. muito maior. Então, se eu ainda deixar que as pessoas, né, se ainda der o direito às pessoas de falarem, né, então o nível de angústia, de ansiedade, de depressão vai aumentar muito mais. E aí você não vai conseguir ajudar seu filho dessa forma, né? Na verdade, eu acho até que. Não, eu não sei falar porcentagens, eu não sei se existe estudo nesse sentido. Mas a grande maioria das mães atípicas, elas têm depressão, né? Elas só não vão buscar justamente Sim. com esse medo, né, de ter um diagnóstico também, né, e essa culpa de, eu estou buscando uma terapia, um tratamento para mim, eu estou perdendo um tempo que eu poderia estar com meu filho, né, brincando com meu filho, ou estar levando meu filho para outra terapia. Então, eu acho que muitas vezes não se tem esses números, porque essa mãe também se blinda, né, de Sim. não procurar. É o que eu falo, né? A mãe atípica, ela não tem o direito nem de morrer. Que dirá de ter depressão? Então ela está depressiva, mas ela não pode ficar na cama. Ela não pode se dar esse direito, né? Ela tem que ir levar o menino para terapia, né? A Natália que está falando que ela se julga, né? Porque se ela trabalha, se culpa porque não tem tempo para ficar com o filho. Se para de trabalhar, vai ser julgada porque parou de trabalhar, né? Deixou o emprego. Então, assim, não tem pra onde correr. Então, né, a sugestão que eu dou é exatamente essa: se blinde. Não escute, também não se julgue, né? Eu acho que a gente precisa também ser mais afetuosos com a gente mesmo, né? Talvez às vezes um exercício de você se ver como criança e criar uma imagem mental de você criança e se acolhendo e cuidando de você mesmo enquanto mãe, né? Tipo assim, eu mereço também ser cuidado, eu mereço também um afago, né? Eu mereço me permitir, né? Fazer determinadas coisas, né? Então, assim, às vezes olhar para você como nesse estado de cuidado, de afeto, de carinho, de um olhar menos crítico, porque às vezes a gente também é a primeira a se criticar, a gente é a primeira a se Verdade. julgar, né? É o que eu falo. Ninguém precisa fazer isso com a mãe atípica porque ela já faz, né? E às vezes está na hora da gente dar esse limite para nossa mente, né? Ei, pô, peraí, eu não vou me julgar assim. Poxa vida, o fardo tá pesado e eu ainda vou me cobrar a perfeição e eu ainda vou me cobrar isso, me cobrar aquilo, né? Porque aí, quer dizer, a gente precisa encontrar elementos que favoreçam a saúde mental, né? Por vezes tem coisas que é uma atividade física, é um momento de lazer, mas às vezes é na nossa mente mesmo, né? O não se julgar, o ser mais permissivo com seus erros e com suas falhas, né? É aceitar, se aceitar também, né? Porque assim, não se culpar. Eu acho que, além de tudo da sociedade, tem essa culpa, como você falou, né? Você não se permite, você se cobra. Então, já existe uma cobrança muito externa, né? Então, assim, já existe um julgamento. Aí você vem contra você mesmo, sabendo de tudo aquilo que você recrimina dos outros, você se culpa, se julga, e acaba que eu acho que o seu próprio julgamento é pior ainda, porque Sim, você sabe as suas limitações, você sabe o que você faz, né? E o que você não faz, por que você não faz, né? é isso. Às Mas vezes é um outro exercíciozinho que pode fazer, porque às vezes, assim, como o nosso nível de exigência é muito alto, muitas vezes, de cobrança, né? De você escrever no papel, faz uma listinha, tudo que você faz pelo seu filho. Eu levo na fono, eu levo na TO, né, parei de trabalhar para cuidar dele, eu fiz o leite dele para ele dormir, eu botei ele para dormir, eu contei uma história. Liste para você ver que você faz tanta coisa, mesmo aquelas que trabalham fora, quando é, for, né? São tantas coisas que fazem.
Porque às vezes pode ser que visualizando no papel todas essas coisas que você faz pelo filho, diminua um pouco essa culpa de achar que não está fazendo nada, né? Alguém comentou aqui, eu me culpo o tempo todo. Agora mesmo tem que sair do emprego para cuidar dele e se culpa, né? Então, assim, se foi uma opção sua, né? Se você optou por sair para cuidar, para levar para as terapias, para estimular em casa, não se culpe tanto, né? Eu trabalho fora, mas é uma opção minha, é um momento que, no momento que eu estou trabalhando, né, ainda que em home office, nesse tempo de pandemia, é um momento que eu gosto, eu faço uma coisa que eu gosto, então eu estou desopilando naquele momento, eu estou fazendo uma atividade, né? Eu não estou com meu filho, mas eu faço uma coisa que eu gosto. Então, assim, se essa mãe falou que está saindo do emprego, foi uma opção dela, né? Às vezes porque não tem com quem deixar o filho, ou às vezes porque quer acompanhar mesmo. Não se culpa, porque a sociedade vai te blindar, a sociedade vai te julgar, né? E se você ficar aberta, você vai ficar vulnerável. Se você trabalhar, você deveria sair para cuidar do seu filho. Se você sai, você vai largar tudo que você construiu para cuidar do seu filho. Então, assim, como a gente está falando sempre aqui, ponderar, ver o que é que você quer, realmente fechar, colocar uma barreirinha aqui para o mundo e seguir. Não, eu quero isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, siga o seu caminho, siga aquela sua escolha e não deixe a sociedade. Agora sim, se você viu que você está seguindo alguma coisa errada, aí você reflita, mas não deixe o outro te interferir. Porque muitas vezes o outro vai te julgar, ainda que indiretamente, né? Ele não sabe a sua realidade. Ele vê recortes da sua vida, né? Que a gente vê muito vida de internet, né? As mães famosas romantizando a maternidade, né? Eu já vi algumas pessoas romantizando o autismo, né? Então, assim, o meu filho dorme bem, come bem, mas quando alguém vem falar comigo, diz, eu queria que meu filho fosse igual ao seu. Não, ninguém sabe o tanto que eu trabalhei para ele ter isso, ou seu filho tem coisas que meu filho não tem, que meu filho não faz e eu queria. Então, não se culpa, né? Eles vão atingir as metas determinadas no tempo deles. A gente está trabalhando para isso. Mas não adianta você se culpar porque o meu filho come e o seu não. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Muitos relatos de mãe, né? Meu filho não dorme. Então, consequentemente, eu não durmo e aí eu já fico no exaustão, né? Sim, sim. Então, assim, vamos pedir ajuda a um profissional. Vamos usar. Não tenho condições. Então, vamos usar a internet, já que você tem acesso, de uma forma que possa te ajudar, né? Se você tem acesso a algum profissional, maravilhoso, conversa com ele, explica com ele, conversa com o neurologista, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, assim, buscar meios para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Buscar meios que eu possa trazer um carinho para mim, se eu não tenho ninguém, uma palavra de conforto, né? Busca um amigo, ainda que seus amigos tenham se isolado, quando a gente é mãe, muitos amigos somem, e mães atípicas mais ainda, né? Pelo fato de não ter tanto tempo disponível. Mas, assim, busca um apoio, busca um grupo que você possa compartilhar mesmo suas dores, né? Esses grupos que eu faço parte, sempre que eu vejo alguma mãe falando, eu digo assim, eu tenho vontade de te abraçar. Como é um grupo do Brasil inteiro, né? Nem sempre a gente pode se conhecer pessoalmente. Mas eu falo, a gente está aqui, ninguém aqui é profissional, psicólogo, psiquiatra, mas vamos compartilhar. Sim. É, eu acho que até mesmo esse momento de colocar para fora, de falar o que está sentindo, te alivia um pouco, né? Isso. No De ser final você. compreendida, entendida, de você saber que tem alguém que passa por algo parecido, que você não está sozinha no mundo, né, com essa dor, isso já em si já ajuda, né, a dar um suporte, a dar um apoio, com certeza. Já acalma o coração, tipo assim, depois que você desabafa, né? Elas falam, eu já tô bem melhor, né? Isso. Você melhorou agora, mas procura uma ajuda, procura um apoio, né? Vai atrás de alguém, porque ainda que você esteja melhor naquele momento, a gente não sabe as suas dores, você pode ter outras coisas, né? Então, assim, realmente a gente
se fechar para essas flechas do mundo, né? E abrir a cabeça mesmo dessa oportunidade de buscar uma ajuda, de buscar algo melhor, que não é pelo fato de você estar se cuidando, de você assumir, reconhecer que precisa de ajuda naquele momento, precisa buscar um profissional, que você não está bem, que a sua cabeça não está bem, que isso não vai te tornar menos mãe, né? Que isso Sim. não vai afetar o seu filho, pelo contrário, vai fazer e trazer melhorias para o seu filho, né? Vai te fazer entender muitas coisas, muitos monstros que a gente cria na cabeça, meio que conversando com profissionais, a gente vai perceber que eles não existem. Então, tudo isso vai abrindo nossa mente e até acalmando, porque a gente vai perceber que não é bem assim, né? É isso, joia. João Maria, né? Se essa gente ficava aqui Eu amo horas falar, se falando, não, deixar. é o que eu falo, é apaixonante o tema pra gente que é profissional, que lida também. Eu sempre falo, né, que você trabalhar com autismo deixa de ser um trabalho para virar uma missão, né? Porque ou você se apaixona e vive isso, ou então não dá para trabalhar com autismo, né? Não dá para fazer de uma meia boca mente falando, né? Mas enfim, a gente não pode se prolongar muito, porque eu fico com medo de cair e a gente não conseguir salvar, até porque a gente sabe que muitas mães não puderam É, assistir agora e vão assistir depois, né? Então, para a gente não correr nenhum risco. Mas é isso, eu acho que a mensagem que fica né, de que não é um caminhar fácil, mas o quanto mais você conseguir, né, elementos que favoreçam a sua saúde mental, a gente pode trilhar esses dois caminhos, né? O da culpa, da cobrança, do julgamento, de aceitar o julgamento do outro, de se julgar, e o daquele que onde você vai buscando, né? Numa conversa, numa outra mãe na recepção, numa leitura da internet, que você vai buscando elementos que possam favorecer a sua saúde mental, porque você merece, né? Não é porque você é uma mãe atípica que você merece só sofrer, que você merece só ter problema. Não. Você merece sim, né? Momentos de tranquilidade, momentos de paz e se permita, né? Se permita esses momentos. Não é porque você é mãe atípica que você tem que ficar o tempo todo sofrendo, depressiva, ansiosa, né? Então, eu acho que essa é a nossa mensagem, né? E aí sim. eu queria também, né, pedir para que você deixe a tua última fala, o teu último recadinho, para a gente não correr o risco de não conseguir salvar, tá? Mas a gente Pronto. vai ter que marcar muitas outras, porque É verdade. é Como muita você falou, história, né? né? Na verdade, é a gente se permitir, né? Se permitir estar bem para cuidar do outro, né? Então, deixar as pessoas julgarem com os julgamentos dela, porque também a gente vai debater e vai ser um debate sem fim. Então, se blindar a essas coisas ruins, né? Não é porque você é uma mãe atípica que você tem que ser feia, gorda, magra, triste, né? É, é, Então, assim, ser você, buscar o seu melhor e encontrar o seu ponto de felicidade, ainda que seja aquele momento sozinha, sem seu filho. Isso não vai te tornar menos mãe, né? Isso vai te tornar uma pessoa melhor para ele, para o mundo e para entender a dor do outro, né? Seja relacionada à deficiência ou não. É essa mensagem que eu gosto de falar sempre. E mesmo que você, para se cuidar e aliviar a sua culpa, você pense que se você estiver bem, seu filho vai estar melhor. Verdade. Então, se cuide por ele. Se você não está nesse momento em condições de se cuidar, de se amar, de se permitir um momento sem julgamento, sem culpa por você, então faça pelo seu filho, né? Ele merece, você também merece. Obrigada, Ju. Obrigada das Tchau, gente. atualizações que Boa acompanharam a noite. gente aqui. Sempre um prazer trocar com vocês. E se Deus quiser, a gente vai marcar uma próxima, porque é muito assunto. É verdade. Outras mães que queiram vir contribuir. A gente está pensando, né? Vou dar aqui um spoiler, da gente criar aí um papo de mãe, né? Para que a gente consiga ir fazendo essas trocas, porque realmente é muito rico e eu acho que ajuda, tá? Beijo grande a Beijo. Tchau, vocês e tchau. até uma Boa próxima. noite. Beijo, Beijo. tchauzinho. Tchau.